Beleza, boa tarde, o programa está já no nosso segundo momento, direto do Via História, fazendo história, levando informação com precisão. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo Dr. Guilherme Paes. Sibeli, veja um pouquinho do Dr. Guilherme Paes, onde ele é lotado. O Dr. Guilherme trabalha no escritório Barbosa Paes, Sociedade de Advogados. Fale um pouquinho da sua formação, que deu tempo para a gente pegar um pouquinho. Sem problema. Bom, eu sou advogado, sou especialista em direito civil e processo civil, e nós temos uma atuação já de longa data nessa área, né, na área de direito civil, processo civil, na área trabalhista, uma vez que o foco do nosso escritório é atender as pessoas físicas e jurídicas que tenham negócios no estado do Piauí, fora do estado do Piauí. O nosso escritório já atende a todo o Brasil. E um dos focos do escritório é exatamente o inventário, a partilha de bens decorrente da sucessão. Beleza, como deu para ver, o nosso segundo momento hoje está voltado para direito sucessório, onde a gente vai pontuar muito bem. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo Dr. Guilherme Paes, que vai trazer informação com precisão para o público tardiar, que a gente vai andar na rede social e no Brasil e no mundo, né? Que a gente está em todo o contexto, é com o senhor. Ficamos à vontade para discutir o que é direito sucessório, como ele acontece. O inventário, o nome inventário, ele é bem amplo. Na concepção dele, inventário é uma reunião de bens e direitos. Para o direito civil, o inventário na sucessão, no ponto de vista da sucessão, é a reunião de bens, direitos e obrigações que ocorrem após o falecimento de alguém, que é chamado de decúbitos. Então, quando a pessoa morre, todo aquele conjunto de bens, direitos, obrigações decorrentes daquela pessoa física que faleceu, vira um espólio, que é aquela massa, e essa massa de bens, direitos e obrigações, ele deve ser transmitido aos seus sucessores. Por que quando eu falo sucessores? Porque nós temos os herdeiros, tem toda uma lógica que envolve isso, e tem vários caminhos a serem seguidos. Então, a gente tem sempre que observar, é o que eu sempre falo, e eu vou falar ao longo dessa entrevista, que o profissional, quando ele vai fazer ou um planejamento sucessório, ou quando ele vai fazer o processo de inventário, seja lá quais os procedimentos, ele tem sempre que observar os detalhes, né, de cada procedimento, ver o que é que tem ali naquele bem, aquele espólio, o que é que ele tem, e dar o melhor encaminhamento. Documento necessário para dar entrada no procedimento de inventário. É assim, isso não é a regra, eu vou dizer aqui o que eu acho interessante. Via de regra, as pessoas elas devem iniciar um processo de inventário pela Secretaria de Fazenda, no recolhimento do tributo, do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. O recolhimento do ITCMD, que aqui no estado do Piauí é de 4% do valor avaliado do que vai ser sucedido, né, do que vai ser transmitido, ele deve ser recolhido no prazo de 60 dias do falecimento, sob pena de multa. Após esse recolhimento desse tributo, o profissional ele deve observar qual o melhor caminho. Se o inventário, pelo inventário judicial ou extrajudicial. No inventário judicial, nós temos o arrolamento sumário ou o inventário propriamente dito. Qual a diferença dos dois? No inventário é quando não existe um consenso entre os herdeiros. Quando os herdeiros, ou quando eles não sabem quais são os bens, ou quando eles têm dificuldade de fazer uma reunião de obrigações, de direitos, do patrimônio do decújus, né, da pessoa que faleceu. Então, a opção é realmente o inventário judicial. Se os herdeiros, ainda assim, eu costumo dizer isso, eles têm um consenso, eles definem como eles querem fazer um inventário, como eles querem determinar aquela sucessão. Cria-se um planejamento, cria-se uma dinâmica de como isso vai acontecer. Então, nessa situação, o ideal é ir para o arrolamento sumário. Isso, obviamente, se dentro do... O que é que eu sempre digo para os meus clientes? Se dentro do espólio existem imóveis que devam ser regularizados, a gente opta pelo arrolamento sumário. Por quê? Porque ele finaliza numa sentença,
homologatória daquele acordo. E após essa sentença, é possível fazer a regularização fundiária. Ou seja, a gente não precisa primeiro fazer uma regularização fundiária para depois fazer o inventário. A gente faz o inventário na modalidade de arrolamento sumário e após isso é feito a regularização fundiária. Aí você vai me perguntar, Guilherme, mas você está falando de bens imóveis, de regularização fundiária, o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Muitas vezes, um bem imóvel que ele não tem uma escritura pública, que ele não é regularizado, Tem um registro, né? não tem um registro de imóveis, ele precisa ser transmitido para os herdeiros. Se ele não tem um registro de imóveis, eu vou transferir somente um direito. Lembra que eu falei que é direito e obrigações? Então a gente vai transferir somente um direito. E isso gera uma instabilidade para os herdeiros. Isso pode gerar uma briga possessória. Isso pode gerar uma discussão com o próprio Estado sobre a titularidade daquele bem ou não. Então, qual é o melhor caminho para que a gente tenha certeza da transmissão do bem? Fazer o arrolamento sumário, coloca aquele bem como um direito, que aquilo ali vai ser transmitido para os herdeiros e para quem isso vai acontecer. E após isso, é feito o procedimento, seja lá quais as modalidades de regularização fundiária, e transmite diretamente para o herdeiro aquele imóvel, e a gente tem aí uma situação mais, a gente traz uma segurança jurídica, não só para o herdeiro, mas também para a sociedade, para pessoas que façam negócios ali com aquele herdeiro referente àquele bem imóvel. O visto que o cara deixou muita herança, e tem alguns imóveis não são regularizados, pode até já falecido alguém que está com a posse desse imóvel. É muito comum isso. A pessoa falece, deixa um bem para um herdeiro, aquele herdeiro, ele transmite aquele bem para uma outra pessoa, para um terceiro. E não passa a documentação. E isso não passa, porque não tem a documentação, e isso vai passando de pessoa para pessoa, numa linha ao longo de anos, de muitos anos, de décadas, e já está no terceiro, quarto dono naquele bem, e a gente às vezes não consegue fazer essa linha possessória até chegar no que faleceu. Então, o que a gente sempre recomenda para todas as pessoas, que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, mas é fazer um planejamento sucessório. Hoje, todas as pessoas que estão vivas, elas um dia vão falecer. Mas os brasileiros, eles não têm esse hábito de pensar naquele pior cenário, no dia ruim que vai acontecer no futuro. Então, o que a gente recomenda para os nossos clientes, especialmente aqueles que têm muitos bens, sejam bens imóveis, direitos, ações, empresas, é fazer um planejamento sucessório que garantam que, quando do falecimento daquela pessoa, os herdeiros não passem por um momento de dificuldade. Eles já vão viver um luto pelo falecimento. Então que seja somente o luto, que não tenha um momento de dificuldade. Se eu puder dar um exemplo do que eu estou falando... Assim, uma coisa que a gente está... Testamento. Cada testamento tipo assim, tem uma riqueza X. Sim. Vai facilitar a divisão, o partilhamento de bens? Pode ser. Pode transformar o testamento em um inventário, já facilita? O testamento, na verdade, você vai seguir os testamentos, certo? Você vai dar o cumprimento ao testamento. Mas o testamento, ele também pode gerar uma discussão jurídica. Se ele é válido, se ele não é válido, se a pessoa exprimiu aquela vontade daquela forma correta, se aquilo ali, a pessoa não estava envolvida por um sentimento, ou houve uma pressão. Então, sim, o testamento ele não traz essa segurança plena, mas óbvio, o testamento ele exprime a vontade daquela pessoa, da pessoa que morreu. Então, o testamento ele é uma boa ferramenta para planejamento sucessório. Mas quando eu falo planejamento sucessório, o testamento é só uma das ferramentas desse planejamento. Por exemplo, todos os bens imóveis eles podem compor uma empresa, que aquela empresa vai ser a titular daqueles bens imóveis. E a pessoa que é titular do bem, hoje como pessoa física, passa a ser o titular da pessoa jurídica. Então veja bem, vamos supor que a pessoa tem 5 imóveis, todos no nome da pessoa física. Se esses imóveis são todos alugados, o tributo recolhido é de 27,5%, que é o imposto de renda. Se a gente pega esse bem imóvel, coloca dentro de uma pessoa jurídica, de uma empresa que vai ter o fim exclusivo de administrar esses imóveis, a locação vai ser feita através da pessoa jurídica. Então, o tributo já vai ser menor, já passa para, salvo engano, 15%. Então já tem um ganho de quase 50%
em recolhimento de tributos referente à alocação. A pessoa faleceu. O que vai ser inventariado não são os bens imóveis, o que vai ser inventariado é a empresa. Então, são as cotas societárias que vão ser inventariadas e vão ser transmitidas para os herdeiros. Então, naquele momento, se a gente tiver 2 herdeiros, eles vão ser transmitidos 50% das cotas societárias para cada um dos herdeiros. E, naturalmente, ali a gente pode fazer um procedimento bem mais simples, que é um inventário extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos do inventário, e rapidamente você consegue transmitir a empresa, a titularidade da empresa para os herdeiros, sem precisar de um movimento complexo e caro de transmissão desses imóveis diretamente para o herdeiro pessoa física. Porque se pensar que cada um dos herdeiros, nessa possibilidade de 5 imóveis, a gente teria que transferir, são 5 transmissões de imóveis para 2 herdeiros, que seriam 10 registros. No caso, a gente não vai precisar transmitir nenhum imóvel para ninguém. A gente vai precisar transmitir somente as cotas societárias. Então, é um planejamento que ele não gera problema, ele diminui o custo do inventário, ele diminui o tempo de realização do inventário, ele consegue orientar melhor o contrato social dessa empresa. Ele já pode até meio que substituir um testamento, porque a pessoa que faleceu, que é o titular da empresa, ela pode já determinar como vai acontecer após o seu falecimento e pode determinar também como vai ser a administração da empresa. Então, o planejamento sucessório é o melhor caminho para que a pessoa não tenha problemas no futuro, especialmente aqueles indivíduos que têm mais patrimônio e que precisam planejar, tanto na parte tributária quanto na parte sucessória. E quando há esse acordo entre ambos os herdeiros, deixou o patrimônio, empresa X, 10, aquele que foi direcionado a essa divergência, e aí vai para a justiça? Vai para a justiça. Assim, a gente sempre nas reuniões com os herdeiros, eu sempre falo isso. Olha, o melhor caminho para um inventário, na verdade para a sucessão, é um inventário extrajudicial. Ele é mais rápido, ele é mais barato e ele depende exclusivamente da boa vontade dos herdeiros e do consentimento, né? do acordo entre eles. Se os herdeiros não chegam a esse consenso, então nós vamos para um caminho mais longo e mais caro, que é o inventário judicial. Por que ele é mais longo e mais caro? Porque ele tem mais requisitos, ele tem mais passos processuais a serem seguidos, ele tem mais divergências, ele vai ter mais avaliações, cada bem vai ter que ser avaliado por um avaliador judicial, que isso aí pode ser necessária a realização de perícia. Então, tudo isso é custo. E o custo desse inventário ele vai recair ou para os herdeiros, diretamente, ou para o próprio espólio. Ou seja, às vezes tem que vender um imóvel para custear as despesas de um processo. Não só do ITCMD, que é 4%, que às vezes é um valor relevante, não só pelas custas judiciais, que nosso tribunal do estado do Piauí é um dos mais caros do Brasil, que, por exemplo, se for 2 milhões de reais em imóveis, e é fácil você chegar nesse valor, dessa avaliação. E o valor da causa, se for 2 milhões, somente de custas judiciais é 30 mil reais. Então, sai bem caro, né, esse inventário. Estou pensando aqui só em custos, né? Fora aí 4% incidente em cima de 2 milhões de reais, que aí seria o quê? Seria cerca de quase 100 mil reais, 80 mil reais em impostos. Então, o inventário a gente já sai de cara ali com 130 mil, 150 mil de custo, somente com a justiça e com o Estado, né, com a recolhimento de tributo. Por isso é que a gente fala planejamento sucessório. No planejamento sucessório, as cotas societárias é que vão ser inventariadas. Então, o custo do tributo reduz, o custo do inventário reduz, porque a gente não vai ter que pagar mais 30 mil
de custos judiciais. A custa cartorária ela cai para 1/3 praticamente, ou menos de 1/3, dependendo do cartório que a pessoa escolhe fazer o inventário extrajudicial. E o curto prazo, né? Porque quando vai para prazo. essa outra linha aí, vai vir mais dor de cabeça, mais estresse, né? Fora que os honorários advocatícios, eles terminam sendo mais elevados no inventário. Por quê? Porque quando a gente vai para o inventário judicial, que é o caminho mais longo, o advogado vai gastar muito mais tempo, muito mais energia. Ele vai passar muito mais tempo à disposição. Naturalmente, o inventário sai muito mais caro. Então, quando eu coloco isso na mesa, que eu coloco para os herdeiros, olha, é isso aqui, o custo, se fizermos é esse, inventário judicial e extrajudicial é esse. Aqui, já os herdeiros, naturalmente, eles já ficam predispostos. Se eles não estão predispostos a fazer um acordo, eles já se tornam predispostos a fazer um acordo, porque eles observam que as regras legalmente são estabelecidas, seguindo as regras não vai ter problema nenhum. Então a gente consegue chegar a um acordo sobre a divisão dos bens imóveis, enfim, um acordo sobre o espólio, como vai ser aquela divisão, e consegue também instrumentalizar isso de uma forma mais rápida, né? E consegue finalizar num tempo hábil, num tempo bem menor e diminuir também aquela dor, que a gente está lidando com a dor, né? Está lidando aqui com a pessoa que perdeu um ente querido, porque naturalmente sempre aqui a gente está lidando ou com um herdeiro e meieiro, ou com um herdeiro e um ascendente, ou com um herdeiro e uma pessoa que vive em união estável, né, um companheiro. Então, assim, geralmente está lidando com uma família que está enlutada e que precisa dar uma destinação aos bens imóveis, que mexe com interesse, mexe com ego, aquilo ali envolve também ressentimento. Então, não é tão simples fazer um inventário, mas eu acho fantástico porque a gente consegue fazer a diferença, né? A gente consegue fazer um bom planejamento, um bom trabalho, a gente consegue fazer uma diferença na vida de uma família e conseguir superar esse momento de luto de uma forma muito tranquila. Contando um pouquinho de despertou herdeiro, meieiro, ascendente, quem tem direito? Certo. Para a gente entender um pouquinho mais. Pronto. O herdeiro é aquela pessoa que está na linha direta de sucessão. Próximo, né? É o filho. Quem é o herdeiro? O herdeiro de uma pessoa é o filho, o neto, o bisneto. Essa é a linha hereditária. O meieiro é aquele companheiro, é aquela pessoa que quando a pessoa é casada, certo? Você é casado no regime de comunhão parcial, de comunhão universal de bens. Então, aquela pessoa que está casada nesses regimes, a pessoa ela tem direito à meação, a metade dos bens. Aí eu vou passar aqui para o direito de família. Metade dos bens, no caso da comunhão universal, é a metade de tudo que aquela pessoa tem direito. Na comunhão parcial, dos bens que foram constituídos após o casamento. Adquirido depois daquela parceria, né? Isso, exatamente, após o casamento. Então, esses bens eles vão ser divididos. Então, por que o nome é meieiro? Porque é meação, do terminologia de metade. Então, metade, o meieiro, ele vai ter direito. Então, a meação, ela precisa ser definida no processo de inventário, seja o judicial no arrolamento, seja o extrajudicial, sempre tem que ser separada a meação. No caso, a pessoa, o homem ou a mulher casado, tem uma esposa ou marido, e tem os filhos. Então, vamos supor que, a título de exemplo, vou pegar aqui um inventário que eu fiz, que foi até um exemplo dentro do escritório, que tinha muitos bens, tinha muitos direitos, era um valor expressivo do inventário, um inventário complexo, porque a gente tinha várias particularidades, tinham imóveis não regularizados, então a gente precisava entender o que fazer. Lá tinham alguns herdeiros, salvo engano eram 7 herdeiros, e tinha uma meieira. No caso, o que a gente fez ali? Chamou os herdeiros, definiu qual seria a proposta de meação, qual seria a proposta de divisão entre os herdeiros, e aí chegamos a um consenso que os bens que tinham interesse do meieiro eram aqueles, os bens que tinham interesse dos herdeiros, cada um teria direito a uma cota parte, é uma fração ideal de cada um, eles seriam dono em condomínio de cada um dos bens imóveis, até para evitar a discussão de quem é que ficaria com o quê. E organizamos o inventário, fizemos a parte da Secretaria de Fazenda, recolhemos o tributo, fizemos a propositura do inventário, apesar de judicial, mas na modalidade de arrolamento sumário.
porque como tinham bens que precisavam de regularização fundiária, nós decidimos ir para o rolamento sumário. Finalizamos esse inventário em 6 meses. Da primeira reunião até entregar o formal de partilha com o que cada um teria direito, o que o meeiro teria direito, entregar para que cada um dos herdeiros fizesse a averbação no cartório, tivesse um registro de imóveis referente a cada um dos imóveis, tivesse direito ao que fosse fazer, e o meeiro poder também fazer da mesma forma para ter o bem só para si, né? Porque ali ele teria que averbar aquele formal de partilha. Então aqui foi um inventário que a gente conseguiu fazer um bom planejamento, chegar ao final de forma rápida e sem nenhum tipo de problema a família conseguiu passar, né? Eu já tive alguns inventários assim, que a gente conseguiu fazer dessa forma, mas eu também já tive inventários que demoraram muito tempo. Ou seja, ou por falta de recurso, e aí a família precisou vender algum bem para poder custear a finalização do inventário, ou às vezes por divergência, a família passou um ano divergindo sobre o que fazer com os bens, o que cada um ficaria, então o inventário a gente não conseguia andar com o inventário por conta disso, e por isso que a gente sempre alerta para todas as pessoas. Eu volto para o que eu falei no início, da vantagem de um bom planejamento para evitar realmente essas confusões familiares, né? Aqui não existe problema no futuro, que as famílias possam seguir o seu caminho após o falecimento. De quantas divergências que existem, tem vezes que envolve mais de um advogado, no meio do processo ele passa para outra pessoa, é possível ter essa transição às vezes? Às vezes vários advogados, eu já tenho processo onde o meu escritório representava alguns herdeiros, um outro colega representava outros herdeiros. Do mesmo processo? Do mesmo processo, e outro advogado representava outros herdeiros. E às vezes a gente tinha divergência entre os advogados, porque assim, a gente tinha que fazer o melhor para os nossos clientes, e como eles não entravam em consenso, isso gera um atrito, né? Isso gera uma dificuldade de relacionamento, e termina que os herdeiros pararam de falar entre si, eles pararam de se relacionar e passou o relacionamento deles ser através dos advogados. Então, imagine que isso não é saudável. Atrapalha, né? Atrapalha o ambiente familiar. Isso não é... O advogado está fazendo o papel dele, ele é profissional. Mas o ambiente familiar ele fica prejudicado. A família ela deve, após o falecimento, ela deve passar pelo luto, fazer a sucessão e continuar como uma família. A gente nunca pensa que a família tem que fazer algo diferente. Mas, infelizmente, acontece isso, né? Existem muitos casos emblemáticos, famosos, sobre o assunto. Hoje tem o caso do Gugu, né? Que é muito da associação do Gugu, que hoje apareceu agora um outro herdeiro. Teve que separar uma fração ideal da possibilidade daquele herdeiro, teve que ser separado pelo juiz para garantir que, se na investigação de paternidade, aquele herdeiro ele é reconhecido, ele realmente é filho, aquela pessoa é filho do Gugu, então ele tem direito a uma cota parte. O juiz já separou uma parte do patrimônio para garantir o interesse desse herdeiro. E aí começa uma outra briga dos filhos, da mulher, da meeira, tem um inventário que está sendo questionado, nós temos um possível companheiro que questiona o testamento, que questiona a sucessão. Então, vira uma confusão ali, exatamente por conta de o Gugu até tentou fazer um planejamento sucessório, pelo pouco que eu vi, me parece que ele tentou fazer um planejamento sucessório, mas existe um ambiente familiar, né, um contexto que é muito subjetivo, que impede essa comunhão de interesse, né, essa comunhão de opiniões, de chegar a um acordo. Teve um recentemente agora que foi o Silvio Santos, né? Que fechou muito bem, mas já tem esse planejamento, né? Bem planejado. Deixou tudo destinado a quem que vai. O Silvio Santos, ele fez algo que eu acho fantástico. Como ele tem, salvo engano, ele tem 4 ou 5 herdeiros. Ele já destinou qual seria a responsabilidade delas dentro dos negócios, o que cada um faria, qual seria o papel de cada um dentro dos negócios, garantiu o interesse de todas elas, todas as herdeiras, são todas mulheres, garantiu que não teria, pelo formato que ele fez, não existiria um atrito entre elas. Então, pelo menos aparentemente,
após o falecimento, houve a manutenção da unidade familiar por conta desse planejamento bem feito, né? Não só do ponto de vista legal, que aí precisa realmente de um advogado e um contador, porque é multiprofissional esse planejamento sucessório. E, além disso, ele fez um planejamento pessoal. Ele chamou a família e chegou a um consenso para que isso não tivesse nenhum atrito no futuro, né? Teve toda essa preparação antes, né? Já pensando que o destino de todos nós, já vai chegar esse dia, a gente vai partir, né? E a vida que segue, né? Silvio Santos não criou um império por sorte. Ele realmente é muito inteligente, ele realmente sempre se planejou. Então, é um case de planejamento, não só do ponto de vista legal, mas um planejamento também familiar, que é importante isso. Eu sempre alerto para os meus clientes que nos buscam para fazer planejamento sucessório, que eles façam planejamento familiar e que eles façam também, e que além do planejamento profissional, jurídico, que vai ser feito contábil, mas também que seja feito planejamento familiar, que isso seja um consenso entre a família e os passos sejam sempre em acordo, que todo mundo sempre trabalhe em conjunto, né? O que dá mais trabalho aí nessa transição de bem, de herança, entre imóvel, carro ou terras, quando ela está desorganizada? Terras. O que dá mais trabalho? A terra, né? Os bens imóveis, em geral, eles são mais complexos. Por diversos motivos. Às vezes um bem imóvel ele não é regularizado, né? Sendo rural ou sendo urbano já é uma diferença. Isso é uma diferença. É um tema de uma outra entrevista, de falar sobre regularização fundiária, urbana e rural. Mas só esse fato aqui já é uma divergência e é um caminho muito longo. O urbano é mais curto, mas o rural é um caminho longo de regularização. E aí a gente não consegue transmitir sem regularizar. A gente não consegue transmitir a propriedade sem a regularização. Às vezes o bem ele tem uma matrícula, mas o bem não tem. Aquela matrícula ela precisa de vários consertos. Então, apesar do inventário feito, o advogado ele vai ter que fazer um outro trabalho, de consertar aqueles detalhes, aquelas falhas na matrícula e fazer a transmissão do inventário. Por isso é que quando a transmissão do bem, por isso que quando a gente identifica nos bens imóveis, né, quando a gente faz o estudo de toda a documentação e que vê que os bens imóveis, tem algum bem imóvel que padece de regularização fundiária, a matrícula faltam vários detalhes, precisam ser feitos acréscimos. Então, quando a gente percebe isso, a gente recomenda que seja feito o inventário na modalidade judicial, no rolamento sumário. Porque a gente traz uma segurança para aquela família, né, naquele momento, sobre o acordo que está sendo feito, e permite que o advogado trabalhe com tranquilidade na regularização fundiária. Não vai ter nenhum tipo de problema. E no caso de deserdar, quando há interesse de o cara ter um grande patrimônio, ele deixa algum herdeiro desassistido, como é que ele recorre isso aí? O herdeiro ele pode questionar judicialmente a transmissão. É importante frisar que existe uma parte, cada herdeiro ele tem um direito na sua herança. E aquele direito, ele pode renunciar, não pode ser tirado dele. Por exemplo, um pai não pode tirar o herdeiro necessário daquela parte mínima que a lei determina que ele tem direito, que é direito dele. Então, o pai não pode tirar isso no testamento, como também nenhum outro herdeiro vai poder fazer isso. Vamos supor que o inventariante venda um imóvel em dissonância com os demais herdeiros e aquele dinheiro foi pago ao inventariante, ele desvia o dinheiro. Então, aquele negócio jurídico ele pode ser desfeito. Por quê? Porque os outros herdeiros têm que concordar. Além disso, o pagamento, aí é uma questão bem complexa de definir isso, mas, por segurança, ele deveria ser feito em juízo. E o juiz determina se vai liberar, quando vai liberar e quanto vai liberar. Porque isso depende do formato. Mas existe uma possibilidade. Existe aquele herdeiro que cometeu um ato contra o sucessor. Por exemplo, a Suzane von Richthofen, ela não teve direito ao inventário, aos bens, né, do espólio, porque ela matou os pais, ela participou da morte dos pais. Então, ela é considerada herdeira indigna.
Então, pela indignidade, ela perde o direito. E a lei traz casos bem específicos para isso. É quando é um falecimento, uma agressão muito grave, pode também ser considerada indignidade, é uma violência contra a pessoa que faleceu, o caso por exemplo, o caso aqui bem mais que acontece, o filho teve um relacionamento com a madrasta e o pai faleceu, então ele pode ser considerado também indigno, porque a lei não permite esse tipo de situação. Então a indignidade ela é uma situação muito específica, mas isso não pode ser feito por vontade de terceiros. Isso é um ato do herdeiro, diferente da renúncia daquele herdeiro que diz: eu não quero receber nada. Então ele renuncia formalmente. E aquela cota parte dele volta, o espólio, e é dividido para todo mundo igualmente. Mas ele pode renunciar e determinar para quem ele vai determinar. Não. Não pode, não tem esse direito. Ou ele recebe, ou ele renuncia. Ele não pode, quer dizer, ele pode até transmitir, Mas depois do recebimento, né? mas por algum negócio, não necessariamente, mas por negócio jurídico, ele não pode negociar o seu direito. Olha, eu negocio 20% da herança, não posso. O que ele pode fazer é negociar, é assim: eu tenho direito a esse imóvel. Define no plano sucessório, né, no plano da divisão, que aquele imóvel é para ele, aquele acordo ele for homologado, mesmo que não tenham sido feitos os atos posteriores, é possível ser expedido um alvará judicial para a venda daquele imóvel e ser transmitido esse imóvel para um terceiro. Então ele pode até vender aquilo ali, mas isso é bem complexo, isso é caso a caso, a gente vai avaliando como fazer isso, porque existem outras questões que têm que ser vistas, como a parte tributária, como outras obrigações, a inexistência de dívidas, que o espólio, né, se o espólio não tem nenhuma dívida, enfim. Tem uma série de situações que precisam ser vistas antes de determinar se essa venda pode ou não ser feita. Quer dizer, quanto mais herdeiro, mais patrimônio, mais complexo o processo de Sim. Cada inventário, ele é único. A gente não pode usar que existe essa falsa impressão, né? A gente pode usar um modelo pré-fabricado de como fazer um inventário e fazer dessa forma. Às vezes surgem problemas no futuro por causa disso, porque é feito o inventário de forma sem personalização. A personalização do inventário ela é fundamental para que o herdeiro, para que o sucessor, para que o meio, enfim, para quem recebeu aquele bem, para que ele não tenha nenhum problema no futuro, né? Para que ele consiga usufruir daquele bem ou daquele direito sem nenhum problema, sem nenhum outro questionamento, para que a pessoa possa ter tranquilidade. Doutor, demora de quanto tempo você levanta a documentação da entrada para quanto tempo? Meses, anos, o tempo? É assim, é uma resposta bem difícil de ser dada, porque eu já fiz inventário em 2 meses. Bem rápido. Pode durar 2 anos, né? Mas eu já entrei no inventário que tinha começado já há alguns anos e ainda não terminou. Então, já inventário que está há 12 anos tramitando. Eu já entrei no inventário no final que estava 20 anos tramitando. Cada inventário ele tem a sua complexidade. Por isso é que eu falo, voltando para o que eu falei antes, eu sempre falo para os herdeiros o custo do inventário, quanto ele vai gastar em dinheiro, quanto ele vai gastar de tempo e quais os problemas que vão vir no futuro pela falta de colaboração entre os herdeiros, né? Então, o que eu recomendaria para as pessoas é o seguinte: vamos lá, se está vivo, faça planejamento sucessório. Procure um advogado de confiança, também um contador, e o advogado não é suficiente por questões tributárias. O contador, muitas vezes, ele vai ter que trabalhar junto com o advogado. Eu já tenho um contador que eu sei que trabalha bem, então eu sempre chamo ele para trabalhar junto comigo. Então eu sempre recomendo isso. E isso não aconteceu e a pessoa faleceu. Então eu recomendo que os herdeiros sentem, tenham uma conversa franca, tranquila, deixem fora da reunião terceiros que não têm nenhuma relação com aquilo, mesmo o marido, a esposa, os filhos. Ninguém tem que se meter dentro do inventário, ali são os herdeiros, o meeiro, só as pessoas necessárias participam da reunião. Chegou lá, ressentimento, deixa fora da sala, trabalhar de forma objetiva e fazer um bom planejamento. Isso, quando a gente faz isso, segue esse plano, termina a reunião, em geral, a
a gente consegue fazer um excelente trabalho num tempo menor do que, às vezes, seguindo outros caminhos, às vezes bem rápido. Enfim, a gente consegue trazer um bom resultado para os herdeiros, a gente consegue resolver todos os problemas e as pessoas ficam geralmente muito satisfeitas com a linha que foi seguida, mesmo que o inventário não tenha sido feito de acordo com a cabeça dela. Mas ela sabe que foi feito do jeito que deveria ser feito, né? Que é da melhor forma, que seguiu o melhor caminho e que a coisa funcionou da forma que deveria funcionar. E o reconhecimento vem não só de dinheiro, como de prestígio, de credibilidade, né? Exatamente. Tipo assim, que vai vindo outra indicação, que um trabalho bem feito, novos trabalhos virão, né? Exatamente. A gente tem um produto no escritório, porque nós também trabalhamos, como eu falei, nós somos especialistas na área de direito civil. Então nós trabalhamos no ramo imobiliário com muita expressão também. Então a gente, muitas vezes, nós entramos no final do inventário, o inventário estavam tramitando aí há muito tempo, mas que existem problemas com os imóveis. Então a gente entra no inventário para resolver um problema imobiliário, que os herdeiros não conseguiram resolver, que o profissional também não conseguiu resolver aquilo. Então a gente entra para buscar solucionar aquele problema, fazer ajustes no inventário, ajustar alguma coisa que não deveria ter sido feito, reunir, buscar novos documentos, contratar novos profissionais para fazer serviços ali necessários no processo de regularização fundiária e aí dar a destinação do imóvel. Porque às vezes a pessoa quer vender o imóvel e não consegue, porque está no processo de inventário. Né? Tem algum documento pendente que vai dificultar isso? Isso, exatamente. Doutor, muitíssimo obrigado por abrir esse espaço no programa Tardear e trazer informação com precisão. Há tempo que a gente busca levar pauta que vá levar esclarecimento e esse tema está sendo pedido há tempo, a gente está buscando. Eu fiz o contato com o Thales, que teve com a gente aqui, e de imediato prontificou desenvolver uma pessoa que entende do assunto, pessoa com muita seriedade e conhecimento. Muito obrigado. E isso que a gente busca, levar essa informação com precisão, o programa Tarde faz, que tem de melhor essa informação com precisão, que vai esclarecer quem nos assiste e a credibilidade. O tempo que você tirou para ficar com a gente assim, a tarde foi incrível. Muitíssimo obrigado. O programa Tarde só tem a agradecer e está aqui nosso legado. Todo que passa com a gente muito obrigado. Projetado aí, tem sua foto, e lá para a Papelaria FG. O tema a ser discutido hoje. Acho que tem um símbolo do escritório do senhor. Tem sim. E vamos voltar em outros momentos nessa área que despertou. Muito obrigado. O tema que a gente pontuou que não foi possível, que era que a gente marcar a volta para a gente falar. Tem vários temas, né? Tem vários subtemas. Tem o tema da... Eu agradeço muito pela oportunidade. Nós temos também outros temas, porque aqui a gente falou sobre vários pontos de uma forma bem sutil. Por exemplo, a gente conseguiria fazer um programa falando só sobre planejamento sucessório, dando exemplos e tudo. Então, é bem complexo. Só do latifundiário, de terras do... Pode ser também. Rural. Tem vários pontos que a gente consegue tratar, então a gente tentou simplificar, sintetizar e passar o máximo de conhecimento. A gente vai fazer contato, a gente quer fazer uma mesa, tipo o senhor com o Thales, alguém já passou aqui para a gente fazer uma... Essa é a interação mais legal. Estamos à disposição. Obrigado. O programa Tarde só tem a agradecer.